Sabe aquele momento, aquele ponto de virada, quando a gente está vivendo meio que no piloto automático e de repente o corpo manda um recado? Um recado tão claro que simplesmente não dá mais para ignorar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha, essa é uma pergunta que talvez soe familiar para muita gente, né? Porque no fundo, todo mundo se adapta. A gente cumpre papéis, atende a um monte de expectativas. Mas, e quando esse sistema, que parecia funcionar tão bem, começa a dar sinais de falha? É justamente esse ponto de virada que vamos explorar agora. Então, para a gente entender como isso acontece, vamos começar falando de uma parte nossa que é, assim, especialista em manter tudo nos eixos. É o que a gente pode chamar de eu funcional. Sabe? Esse é aquele nosso lado que, como dizem, dá conta do recado. É a parte da gente que é eficiente, que cumpre prazo, que resolve as coisas, que nos ajuda a navegar no dia a dia. Para fora, ele cria uma imagem de que está tudo sob controle, tudo coerente. Mas, como a gente vai ver, essa eficiência toda, ela tem um preço. E esse preço é pago por dentro, em silêncio. É exatamente essa divisão que a gente vê aqui. De um lado está a fachada, né? Aquilo que o mundo vê e muitas vezes aplaude. O sucesso, o controle, a responsabilidade. Mas do outro lado, do outro lado está o custo invisível. As emoções que a gente engole, os limites que a gente ultrapassa dia após dia, só para manter a máquina toda funcionando. E é nesse ponto que a história muda completamente. O corpo entra em cena. Mas olha só que interessante. Ele não aparece como um vilão ou como um problema, sabe, como um sistema que quebrou. Não. Ele surge como um mensageiro, trazendo uma mensagem que simplesmente não dá mais para adiar. Essa frase aqui, ela é basicamente o coração de toda essa nossa conversa. Ela propõe uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. E se o que a gente sente no corpo não for um erro que a gente precisa consertar, mas sim uma linguagem que a gente precisa aprender a decifrar? Então, o ponto central é esse. Os sintomas físicos, eles não são acidentes, não são aleatórios. Eles são, na verdade, o corpo carregando o peso de tudo aquilo que a nossa mente consciente não conseguiu ouvir, ou processar, ou colocar para fora. O corpo, nesse momento, se torna o portador da verdade. Tá, mas como é que essa mensagem aparece na prática, no dia a dia? Geralmente, ela vem através de sintomas que muita gente conhece bem. Ansiedade, aquela sensação de vazio, fadiga. A proposta aqui é a gente não olhar para eles como inimigos, mas sim como mensageiros. Então vamos tentar decodificar o que cada um deles quer dizer. Vamos começar pela ansiedade. Muita gente vê a ansiedade como um sinal de fraqueza, né? Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se ela for, na verdade, um sinal de excesso de adaptação? Pensa bem. É o resultado de uma mente que está o tempo todo tentando controlar tudo, tentando antecipar cada possível falha, vivendo num estado de alerta constante que, uma hora, simplesmente esgota o corpo. Então, qual é a mensagem por trás da ansiedade? No fundo, é um pedido urgente do corpo para a gente soltar um pouco as rédeas. É um apelo para parar de tentar controlar tudo e, simplesmente, respirar. É quase como um lembrete de que a vida não precisa ser vigiada a cada segundo, sabe? Agora vamos falar de outro mensageiro, o vazio. O vazio. Aquela sensação esquisita, perturbadora, de que mesmo quando tudo parece estar no lugar, sabe, as peças do quebra-cabeça da vida parecem encaixadas, mas ainda falta alguma coisa, algo essencial. É como se a vida estivesse acontecendo lá fora, mas ela não toca a gente por dentro. O vazio, então, ele está apontando para um desencontro muito profundo. Significa que a validação que vem de fora, a lista de tarefas cumpridas, isso já não é mais suficiente. Ele é o sinal de que tem uma necessidade mais autêntica, uma necessidade de presença e de sentido que está querendo vir à tona, pedindo para ser ouvido. E aí a gente chega na fadiga existencial. E olha, esse aqui não é aquele cansaço normal que uma boa noite de sono ou um café forte resolvem, não. É um peso, um esgotamento profundo, que não vem do excesso de trabalho, mas sim da energia imensa que a gente gasta para sustentar uma vida que não está alinhada com quem a gente é de verdade. É o corpo dizendo, em alto e bom som, olha, viver desalinhado consome mais energia do que qualquer outra coisa. É o sinal de que o modo sobrevivência chegou ao limite, sabe? A vida tá pedindo presença, não só performance. Bom, tudo isso que a gente conversou nos leva para a mudança de perspectiva que talvez seja a mais importante de todas. Começar a ver o sofrimento não como um defeito que precisa ser consertado, mas como uma comunicação que precisa ser entendida. E aqui a gente consegue ver bem esse caminho.
A nossa reação quase que automática quando aparece um sintoma é pensar como é que eu me livro disso. A proposta aqui é completamente diferente. É parar e perguntar o que isso está querendo me dizer. Só essa mudança na pergunta já pode transformar tudo. Mas por que confiar no corpo, né? A resposta é simples, porque o corpo não mente, ele não sabe atuar. Enquanto a nossa mente é ótima em criar histórias, em sustentar fachadas, o corpo não. Ele simplesmente reage à verdade de como a gente está vivendo, no aqui e agora. Então aquele não que o corpo diz não é um ataque contra a gente. Pelo contrário, é um ato de autopreservação. É um mecanismo de proteção tentando nos trazer de volta para o eixo antes que algo pior aconteça. No fim das contas, é um gesto de cuidado. E com isso a gente chega ao passo final. A questão deixa de ser como encontrar uma solução rápida para os sintomas e passa a ser algo muito mais profundo. Como iniciar uma nova relação, uma relação de escuta com o próprio corpo. No final das contas, a escolha fica bem clara, né? Continuar ignorando esses sinais, esses mensageiros, é continuar no modo sobrevivência, insistindo num jeito de funcionar que já se esgotou. Agora, parar para escutar? Esse é o primeiro passo para de fato começar a viver de verdade. E fica aqui uma reflexão final. O corpo está sempre falando. A grande questão é, será que estamos parando para escutar? Muitas vezes as mensagens já estão aí, sabe? Só esperando um momento de silêncio para serem ouvidas. A gente encerra essa análise por aqui. Obrigado pela companhia.